Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde, é sua aqui na nossa Rede TV, não é? Hoje, muitos assuntos sérios a serem tratados aqui no nosso programa, desdobramentos de casos que vocês já vinham acompanhando aqui no nosso programa e que estão acontecendo, tudo, inclusive o último adeus também, claro, o grande mestre do humor, o Lúcio Mauro, tá? Mas eu vou começar a nossa primeira página justamente por um assunto que parou, né? Fez com que as pessoas pararem para pensar mais uma vez nessa história de violência doméstica, de agressividade de marido contra mulher, de mulher contra marido, que foi o caso da Pituchita, que foi o caso da Ana Paula Almeida. Vocês se lembram disso, não é? Que ela mostrou cortes nos braços, ela mostrou ferimento no pescoço, no rosto, alegando que o marido a havia agredido dentro de casa e que o relacionamento deles sempre foi tumultuado. Ela está com um advogado, inclusive o doutor Silvio Guerra, ele dizendo que ela é que era maluca, que ele não tinha feito nada disso, que ela é que fazia as coisas contra ela mesma, porque ela queria ficar com a casa dele. Ele realmente foi afastado do lar, ela continua na casa e a situação tinha ficado em nível de justiça realmente e mais nada. Parou aí, a gente deixou que agora, né, fosse um caso só da justiça, mas, segundo as investigações do nosso repórter Alessandro Lobianco, lá no Rio de Janeiro, ele que é o lado carioca do nosso A Tarde é Sua, ele conseguiu com fontes da própria polícia imagens que seriam supostamente da Ana Paula, da ex-Paquita, ela mesma se cortando, ela mesma fazendo os próprios ferimentos que depois ela o acusou dele ter feito, né? Então a situação é muito complicada realmente, porque pode ser montagem, isso uma perícia vai precisar dizer, mas as imagens elas parecem ser muito claras, então realmente vão necessitar de passarem por um exame, de passarem por uma perícia. Como essas imagens já estão junto à polícia, claro que isso vai ser feito, mas é mais uma coisa a ser investigada nessa história toda, que é muito confusa, que parece que, não é, tanto um quanto o outro tinham uma relação muito doentia mesmo. Tanto que eles chegavam a partilhar até momentos de brigas no Instagram, um acusando o outro, e foi uma coisa que gerou muito comentário, muita polêmica, muito estranhamento, né? Como é que um casal pode chegar a postar momentos da briga ou de acusações mútuas no próprio Instagram? Nós, naquela época em que tudo isso veio à tona, conversamos com o marido, conversamos com o José Roberto, hoje nós estamos tentando contato com ele, não conseguimos de jeito nenhum, ele não está atendendo nenhuma das nossas ligações e nós vamos mostrar essas imagens para vocês, tá? Mas sempre frisando que elas devem passar por uma perícia, embora elas sejam muito claras. Mas hoje, né, as montagens estão tão sofisticadas que fica difícil para nós leigos podermos, né, distinguir uma coisa da outra. Essa não é tarefa nossa. A tarefa nossa é informar. E a gente tem conhecimento desse material junto a uma fonte com a polícia e esse material, sim, como a gente já vinha cobrindo o caso, esse pode ser mostrado a vocês. Não pode ser alvo de nenhum tipo de conclusão, mas pode ser mostrado, sim, a vocês e por isso é que nós vamos fazê-lo, enquanto também a gente conversa com o Alessandro Lobianco, que vai ter muitas coisas a esclarecer a esse respeito. Eu não vi as imagens ainda, eu vou ver junto com vocês. Acredito que nem o Vladimir Alves, nem o Thiago Rocha, nem o Felipe Campos tenham tido acesso a essas imagens, porque elas vieram da fonte da polícia diretamente para o Alessandro Lobianco. Então, vai ser realmente a primeira vez que nós estaremos vendo juntos. Mas o nosso produtor executivo, Luciano Caproni, ele viu as imagens e ele ficou bastante impressionado com esse conteúdo. Então, vamos começar a ver agora ou eu vou conversar primeiro com o Lobianco? Então, vamos primeiro com o Alessandro Lobianco, lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos aí que nos assistem, meus colegas aí de bancada. Olha, Sônia, imagens que podem ser reveladoras e podem significar aí uma reviravolta nesse caso, né? Sim.
Como vocês vão observar, são as imagens em que a Ana Paula sai de casa e ela supostamente estaria com um objeto ali, fazendo cortes ali no braço e no pescoço, mas realmente, como você falou, e é bom reforçar, são imagens que precisam passar por uma perícia antes de qualquer juízo de valor, apesar de serem imagens que chocam, né, um pouco a gente. Essas imagens que a gente vai ver, elas foram arrecadadas do circuito interno de segurança desse condomínio. Elas foram arrecadadas pelo circuito interno. Acredito eu, essa informação eu não tive, se essas imagens foram pedidas pela polícia ou foram arrecadadas ali entre o síndico e o próprio José Roberto e levadas para a polícia, esses detalhes eu não tenho. Mas uma coisa muito intrigante, Sônia, que a gente também pode adiantar nessa história, é que eu tive a informação segura que o resultado do exame de corpo de delito vai precisar ser refeito com um novo perito. Eu não consegui entender exatamente se o resultado foi inconclusivo, se foi positivo ou se foi negativo, mas eu tenho a informação segura que o delegado questiona o resultado desse exame, pede para que uma nova perita, pede para que a perita faça um novo exame. Essa perita, a gente tem a informação que ela já se recusou como profissional a ter que refazer esse exame, então o que eu estou sabendo é que está tendo um trâmite ali agora para uma nova perita refazer esse exame de corpo de delito. Agora, essas imagens já estão, como eu disse, em posse da polícia. A polícia é uma fonte que não passou. Já estão no ar também. Pode mudar tudo, né, Sônia? Porque a gente sabe que tem uma criança envolvida, tem uma briga em torno também da guarda dessa criança. Então agora eu acho que cabe uma perícia séria em torno dessas imagens aí e acompanhar como é que a justiça e a própria polícia vai finalizar esse inquérito e vai ver essa questão, Sônia. Alessandro, nós já estamos com essas imagens no ar, tá? A gente está no momento em que ela parece estar se cortando com alguma coisa. A gente vai colocar tudo do começo daqui a pouquinho outra vez, mas assim, primeiro parece que ela passa uma pasta, parece uma pasta de documentos no pescoço. Essa pasta... é uma pasta mesmo? É uma pasta mesmo, e eu lembro que quando eu fiz um primeiro contato com o José Roberto, logo quando essa história começou, na semana passada, sim, ele tinha me apontado que a Ana Paula teria roubado uma pasta dele com todos os documentos pessoais dele, de trabalho, e que ela pega uma pasta e sai de casa. Não sei se é essa pasta que ele estava falando, porque é a pasta que ela aparece saindo de casa. Exatamente. Mas eu lembrei agora que ele tinha falado disso, no início da semana, né? Sim. As imagens são impressionantes mesmo, mas é isso que a gente está sempre frisando aqui. Precisa de um laudo, precisa de uma comprovação mesmo, de passarem pela perícia. Mas essas imagens, elas mostram claramente, né, embora supostamente, que ela esteja, olha, se cortando, agora vai saber com o quê? Fazendo aqueles ferimentos que foram mostrados no braço, logo que aconteceu toda aquela briga. E eu me lembro que naquela época a gente deixou em aberto a possibilidade de terem sido feitos por ela mesma. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Thiago Rocha. Boa tarde, Felipe Campos. Então a gente deixou em aberto essa possibilidade, porque numa situação de briga, tudo pode acontecer. Você se lembra disso, né, Alessandro? Mas uma coisa que me chama a atenção ali, que me chamou a atenção vendo o vídeo em particular, Sônia, é que logo após essa suposta ação em que ela teria se cortado, dá para ver ela fotografando a região ali onde ela estaria manipulando o braço com o próprio celular. Agora que a gente está vendo. Isso é uma coisa que me chama a atenção também, né? O fato de você fotografar ali. Agora, tem que ter uma perícia também, né, Sônia? Tem que ter, porque a gente tem que ter a exata certeza que talvez ela já não estivesse com aquilo ali, estava mexendo em alguma coisa que já pudesse estar ali. Eu tô tentando aqui, Sônia, ver todas as fazer o advogado do diabo, né? Com certeza, com certeza. Mas realmente as imagens, a gente fica impressionado, né? Pelo contexto todo que foi, como foi divulgado.
essa questão do celular ali fotografando realmente é uma coisa que cabe uma perícia muito séria. Porque são duas etapas. Parece que ela está se cortando e o braço não tem absolutamente nada. Quando ela fotografa, já tem os 2 ferimentos, né? Quando ela começa a fotografar, vocês vão ver isso na imagem. Se não for uma montagem, aí já aparecem os 2 ferimentos, na verdade. Você consegue observar, e aí, você vê já 2 ferimentos. Um risquinho, né? Mais onde ela escuro faz, ali, né? E aí ela começa a fotografar realmente esses 2 ferimentos. E na época, o que foi postado era o pescoço, né? É onde a gente vê que ela está friccionando a pasta que seria provavelmente a pasta de documentos do marido, do Zé Roberto, onde parecia que ela tinha sido alvo de um safanão, de um arranhão, de alguma coisa assim. Depois da pasta é que ela pega alguma coisa que a gente não consegue ver o que é e ela faz como se fosse um risquinho, que depois surge exatamente como aquele corte aqui, que é um dos primeiros que a gente observa nas fotos que depois ela mesma acabou postando como provas. Olha lá, não tem nada nem do outro lado, como provas contra o marido, né? Então, são essas imagens, Lobianco, que fizeram com que houvesse um novo pedido de exame de corpo de delito, é isso? Sônia, eu não sei exatamente se essas imagens chegaram depois que o resultado saiu e aí foi pedido para ser refeito com base nessas imagens, ou se realmente era já alguma conclusão do delegado com base na experiência dele, que viu o resultado e pediu para refazer no sentido de confirmar mesmo, para não deixar a luz aí de dúvida alguma coisa que ele possa estar intrigado. Agora, é uma grande coincidência, Sônia, que quando eu recebo a informação que esse exame precisaria ser refeito, é junto com a chegada desse material de vídeo. Então é uma observação que você faz que realmente pode ter mudado ali a cabeça do delegado e mandar ele ter refeito, né, esse exame em algum sentido com base nas imagens. Isso faz todo sentido. Mas tem alguém se recusando, o que você disse, a refazer os exames? Isso, a perita que fez o primeiro exame, a informação que eu tenho é que o delegado pediu para que ela mesma refizesse um segundo exame e que ela se negou. No sentido de que eu não estaria errado, eu não preciso refazer. E aí a informação que a gente tem é que o delegado teria nomeado então um novo perito para fazer isso e que isso estivesse ainda agora em andamento. Ainda vão fazer isso. Bom, pelo menos vai haver um novo exame de corpo de delito, ver se o tipo de ferimento que ela apresentou pode realmente ter sido feito por ela mesma, com base nessas imagens que dá para ver pelo menos um tipo de material que ela teria usado, que é no pescoço, é o plástico da pasta de documentos, né? Agora, o que você falou tem tudo a ver. De qualquer maneira, é uma reviravolta no caso, né? As coisas vão ter que ser reanalisadas mesmo, e isso pode resultar até numa ação de guarda de filho, né? Isso pode pesar para Ana Paula até nesse sentido, realmente. A gente não sabe até onde pode parar essa história, que ela sofre uma reviravolta, porque as imagens, elas chocam, na verdade, né? E vocês veem desde o começo, quando ela sai de casa, ela ainda vai olhando para os lados, aí ó, ela sai lentamente. Uma coisa que me chama a atenção também, Sônia, é que nesse momento em que ela estaria supostamente ali cortando o braço, dá para identificar na feição da Ana Paula expressões de dor, né? Claro, porque ela está se ferindo, você vê, no caso, ela né? serra o dente, né? Faz um biquinho, uma coisa assim. Agora, uma coisa importante ressaltar, Sônia, eu não sei se de fato foi o José Roberto mesmo que entregou essas imagens para a polícia. Então, isso. Eu aproveito esse gancho para falar que desde o momento que eu recebi essas imagens, a gente está ligando, a gente está tentando em contato,
Sábado chegou a chamar o celular, mas logo depois já estava completamente desligado. Então eu queria só também abrir aqui um espaço que se o José Roberto quiser entrar em contato comigo, claro. Eu deixei mensagens na secretária eletrônica dele, eu ainda quero ouvi-lo, eu não desisti. Tá certo. Para saber se ele tem conhecimento dessas imagens, né? Eu fiquei curioso em relação a isso. E segundo, né, diante dessas imagens, o que ele possa estar sentindo, que medidas ele possa estar pensando em tomar, a gente nunca sabe. Da mesma maneira que a gente deixa em aberto o espaço no programa para Ana Paula, né? Se explicar diante dessas imagens, supostamente ela mesma cometendo os ferimentos. Diga. Sônia, uma coisa, ontem eu fiz uma busca rápida, é lógico que quando envolve criança tem um segredo de justiça, então para a gente conseguir ver isso teve uma limitação, mas de uma forma muito superficial eu consegui identificar que na Vara da Infância e da Juventude aqui no Rio de Janeiro já existem movimentações ali em nome do José Roberto. Em relação à guarda, em relação a apontamento de alienação parental, isso existe, mas a gente não consegue, claro, tá em segredo de justiça, todo um respeito, uma coisa de ética também, a gente não vai quebrar e não vai acessar isso. De maneira alguma, né? Envolve uma criança realmente, mas se, dependendo do resultado aí da perícia, se comprovado que essas imagens são verídicas, aí claro que entra uma ação de guarda mesmo por parte dele, né? Bom, caiu a nossa comunicação, mas já ele volta. Tem um outro assunto muito importante para a gente falar hoje aqui no nosso programa. Essas são as imagens, não é? Que através de uma fonte da polícia chegaram aí às mãos do nosso repórter, do Alessandro Lobianco. São imagens que causam um impacto, causam um estranhamento, mas elas não são imagens que passaram por uma perícia. Elas ainda vão ser periciadas e aí sim dadas como autênticas ou fruto de alguma manipulação, que a gente não sabe. Mas é aquilo que eu disse no começo do nosso programa. Hoje em dia, essas coisas estão muito avançadas, manipulação de imagens. Fica difícil, não sendo, né, especialista, distinguir o que é montagem daquilo que pode ser uma imagem real, uma imagem verídica. Por isso, a polícia está aí solicitando uma perícia. Essas imagens estão no poder da polícia, já vão ser submetidas a uma nova perícia e a Ana Paula deverá submeter a um novo exame de corpo de delito, porque agora com as imagens iria se conferir se esses ferimentos puderam também ser fruto de plástico ou de algum outro material que estaria ali na mão dela, mas a gente não consegue entender do que se trata. Né? Se é uma lâmina, se é uma pedrinha, sei lá, a gente não consegue ver. Brinco, mas né? ela faz cara de dor. Brinco, pode ser porque tem uma hora que ela mexe na orelha, né? Parece que ela pode estar tirando um brinco para se ferir. Tudo isso hipótese, tudo isso suposições, porque a gente ainda carece do resultado oficial dessa perícia, né? Vladimir Alves. Sônia, que situação que vai mudar o rumo das investigações desse caso. Com toda certeza. Porque eu me lembro de duas coisas quando abordamos esse assunto aqui. Que a gente havia notado que os cortes eram muito regulares. Não tinha arroxeado, não tinha nada. Só um corte aqui e o outro corte aqui. Justamente, coincidentemente, no mesmo local onde ela aparece supostamente se automutilando. Sim. Isso daí são dois trabalhos que a polícia vai ter. De fazer a perícia das imagens, que hoje com o advento da internet pode-se fazer truques de vídeo em edição normalmente. E outro trabalho com o novo exame de corpo de delito, né? Para ver então, o que isso bate, pode mudar. Onde isso pode mudar. Mas mesmo. Que tem coisas ali que acabam coincidindo com algumas... nós tivemos assim... algumas deduções na época que acabam sendo ou não... janelas abertas nesse sentido. Possivelmente reveladas agora. Exatamente. Tiago Rocha. Sônia, primeiro, eu achei extremamente... Né, imagens, hoje você vive num Big Brother. Sim. Né, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, você está sendo monitorado por 2, 3, 5, 10, dependendo do lugar aonde você vai estar. Chama atenção, como o Vlad falou, que são coincidentemente nos mesmos lugares. E mais uma coincidência, na verdade agora uma comprovação que eu posso mostrar para vocês, porque a Ana Paula, ela tem Instagram. Sim. Certo?
E o Instagram, você sabe que a gente permite conversar, interagir, postar mensagens. Olha, gostei, não gostei, aquela coisa toda. Se você entrar nas fotos da Ana Paula, nenhuma das fotos ela permite mais que você comente ali. Ou seja, se a câmera chegar aqui, ó, aqui embaixo, você não tem a partezinha dos comentários. Entendeu? Ó, ela dá pra posta curtir. o que ela quer e aí ninguém comenta em cima. exatamente. Ó, vamos para outra foto. Você fala, Thiago, é coincidência. A mesma coisa aqui, ó. Você não consegue comentar, porque os comentários vêm aqui embaixo. Você vê que não tem Sim, os comentários. não tem. Isso em todas as fotos. Então, ela já está sabendo dessa movimentação, porque de uma hora para outra, até porque é muito bacana, o Instagram permite você conhecer pessoas, receber o comentário dos seus amigos, de uma hora para outra ela não desabilitaria essa função. Então, ela já sabe o que está acontecendo. Eu acredito que ela já saiba, porque o advogado dela, o Dr. Silvio Guerra, foi avisado no último sábado. Ah, o doutor, que é o advogado dos Que é o artistas. advogado dos artistas, esse grande advogado, foi um impacto para ele também, não quis se pronunciar, e a gente não sabe quando ele vai querer falar sobre o assunto, talvez ele vai esperar realmente o resultado da perícia para se posicionar. Eu conhecendo o Dr. Silvio Guerra, a reputação que ele tem, a gente sabe como ele trabalha sério, eu acredito que se essas imagens tiverem um resultado conclusivo da perícia, né, dizendo elas são autênticas, elas são verídicas, ele abandone o caso. Eu acredito Eu também. acredito nisso, eu acredito que ele não vai ficar com esse caso. Felipe Campos. Ai, Sônia, olha, eu acho que quando a pessoa ela está descontrolada, ela é capaz de absolutamente tudo. Mas nesse caso eu acho tão baixo, assim, se isso realmente tudo for comprovado, né? Porque como vocês mesmos disseram, é tão difícil, né? Hoje, principalmente hoje, a gente falar de veracidade, de informação, de tudo que acontece. Né? Sem especialista e sem uma investigação maior. Eu sei lá, né? Eu, na verdade, assim, eu acredito que não teve, no outro braço, não teve nenhum... Porque quando você é agredido, automaticamente a pessoa te mexe em você, enfim, e ela não tem nenhum tipo de escoriação pelo resto do corpo, só foi realmente nesses 2 lugares específicos e centralizados. Agora, cabe realmente a questão da justiça cair em cima, ver qual é o posicionamento e ver as investigações, e estabelecer realmente uma nova perícia e esperar o laudo sair e ver qual vai ser a reação aí da Ana Paula em relação a essa questão, porque realmente, se isso for comprovado, é muito feio, é muito feio. Eu espero que isso não seja realmente uma verdade, né? Porque pegou todos nós aqui. Eu prefiro acreditar também que não. Não pegou todos nós aqui. Que é uma coincidência dos lugares. E nós estamos aqui de queixo caído, porque até onde pode uma mulher que já teve uma notoriedade da forma como ela teve, mãe, esposa, agir dessa forma, né? Buscar ou talvez tentar burlar ou fazer as próprias provas. Eu acho que isso não cabe e talvez isso estaria longe de ser uma atitude da Ana Paula, que até então eu acredito. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ela se pronuncia também, se ela tem alguma coisa a dizer, o que ela pode argumentar. O Thiago tinha levantado a possibilidade de ser um brinco. Tem um momento em que parece que ela mexe na orelha. Pode ser que ela estivesse tirando um brinco daqueles de orelha furada, que sempre tem um cabinho que corta mesmo, para se ferir. Olha lá. Dá pra ver que ela tá... Tem alguma coisa na mão. Ela tira, parece que ela tá tirando um brinco e talvez fosse com o cabinho do fecho e ela do continua brinco. com a mesma mão, ó. Que ela Se há um objeto, ele é minúsculo. É pequeno. É pequeno. Né? É pequeno. Ou Você unha, não consegue ou possivelmente identificar. o brinco. Realmente. Porque numa mão tá o celular. Lá, Na outra mão... Na hora que ela e ela abaixa vai essa fotografar. mão, muito rápido a gente consegue ver tipo um pingentinho, alguma coisa. mesmo? Você consegue ver o pingente? Ó, eu quer não ver quando mas tem consigo, que... Ó, ela ver. tá ali, quer ver? Quando ela Você vai vê a tirar sensação ainda. de dor, ó. Quando ela vai tirar ainda. Ela não tá nem o brinco. olhando. Ela vira o rosto e Ó, tá com o celular na mão. e aí ela vai, depois do ferimento, é que ela fotografa.
Possivelmente são aquelas imagens que ela divulgou posteriormente. Sim, né? sim, com Onde certeza. aparece o braço com certeza. e o antebraço. Se as imagens forem verídicas, é exatamente isso. Se feriu primeiro, fotografou e postou como uma denúncia de agressão do marido, né? E daí... Meu Deus. Ô, Ana Paula, ó, o microfone está aberto, né, Sônia Abrão? Pois Se é, quiser como a gente explicar... diz, tanto para o Zé Roberto, que a gente não consegue localizar, como para ela também, que não atende. Mas, de qualquer maneira, o programa está aberto, em aberto aí para ambas as partes, inclusive o doutor Silvio Guerra também, se quiser falar com a gente. Estamos prontos aí a abrir espaço com toda certeza. Cadê o Alessandro Lobianco? Vamos ver se a gente consegue falar com ele novamente, né? Que ele tem mais informações para a gente, mas repetindo o que ele falou para quem está sintonizando agora, é que em função dessas imagens, já um novo pedido de exame de corpo de delito foi feito. Ela vai ter que submeter novamente a um novo exame, justamente para comparar se os ferimentos que ela teve na época seriam compatíveis com o tipo de material que se vê ela usando, se estiver de fato usando, se não for montagem, nessas imagens aí. Agora, essas imagens a gente não sabe, não sei nem se vamos saber, como é que elas chegaram às mãos da polícia. Se isso é imagem de câmera de segurança do condomínio onde ela mora, se foi alguém que ficou filmando, se o zelador, o responsável pelo condomínio é que resolveu entregar as imagens, a gente não sabe. Se foi a parte do advogado do Zé Roberto, se foi uma testemunha. Mas foi? as imagens elas estão bem frisadas. Dele que teria numa investigação ter conseguido as imagens. Essas imagens. Entendi. Eu acho que você percebe aí, Sônia, não sei se também o telespectador em casa percebe, que é praticamente uma vilinha de casa. Sim, né? Muito lindinho. Então, com toda certeza, deve ter circuito interno e algum morador deve ter puxado realmente para ver como que tá, enfim, de repente se deparou com isso. Pode ser também uma história assim, né? Mas porque de repente, não sei se alguém filmou especificamente, né? Eu acho que é a imagem do circuito de segurança. Eu acho porque ela está bem fixa, ela não tem mexido, né? Porque a pessoa tremeria se ela tivesse filmando. E elas parecem nítidas, né? Sim. Muito nítidas, porque dá pra gente ver a expressão de dor no rosto. Com você, Lobianco, diga. Olha, Sônia, eu tive uma confirmação agora com uma fonte policial que essas imagens, elas realmente chegaram à delegacia por meio do José Roberto. E a informação que chega para mim, o contexto que o José Roberto teria procurado ali, o síndico, para arrecadar essas imagens, é que logo após ele ter tido conhecimento que a Ana Paula estava divulgando imagens e acusando ele de agressão, ele teria pensado o seguinte: bom, dentro de casa não foi, então eu vou pedir imagens, pelo menos aqui do âmbito do condomínio. Entendi. E que o síndico teria feito esse monitoramento ali com as câmeras do circuito interno, e aí teria achado realmente essa imagem da Ana Paula logo quando ela sai de casa, né? Então, ratificando aqui, a informação que eu tenho é que realmente o Zé Roberto que arrolou essas imagens aí para a delegacia de polícia. Certo, e teria sido através do síndico. Eles pediram, isso, provavelmente, por meio do síndico. Sim, através de advogados, que as imagens fossem liberadas e a parte do síndico liberou essas imagens. Quer dizer... Isso, fala. Uma outra dúvida, Sônia, que está todo mundo aqui, Instagram, Twitter, me bombardeando, perguntando se essas imagens por si só já seriam suficientes para o José Roberto pegar a guarda da criança. Eu fiz aqui um contato rápido com um jurista que trabalha na vara de família e da infância e ele me explicou o seguinte, que é uma decisão muito difícil a ser tomada, mas a princípio não, porque ele explicou que a justiça entende o seguinte, por mais que ela esteja se autoagredindo, ela está se autoagredindo para se beneficiar de uma briga contra o marido. Sim. E que como é uma coisa entre ela e o marido, isso talvez não respalde na segurança da criança. Agora, se o José Roberto pedir uma entrevista, uma avaliação psicológica, e aí sim ficar comprovado que ela está vivendo um desequilíbrio emocional, aí isso pode ser levado em consideração, sim, mas de imediato, por imagens por si só, seria muito difícil o Zé Roberto obter essa guarda.
Certo. Ô, Sônia. Bom, a gente estava imaginando que ele não soubesse ainda dessas imagens, que teria um impacto ao vê-las, mas na verdade ele foi o primeiro a tomar conhecimento disso. Sim. Ele foi o primeiro a tomar consciência dessas imagens, sim, Sônia. Olha o que o Diga. Felipe Ô, descobriu Sônia, aí. eu fui atrás agora da informação quando na época. Repara que é o mesmo chão onde ela está sentada. É, porque são, É verdade. são os paralelepípedos. Eu estava tentando entender o porquê, se essas imagens a gente já conhecia, E mas é ela está a mesma sentada posição na que ela está. Ela está calçada. sentada na calçada, Meu com Deus. o braço esticado, e é o mesmo chão aonde ela está Olha lá, o sentada. Que paralelepípedo numa olho, hein, imagem Felipe? e do outro. Que E observação. parece que naquela imagem já tem aquele primeiro aqui da mão. Agora que você mostrou aí, eu reparei lá, Olha lá, ó. as imagens da época. Ali, aquele da mão, ó. Isso foi quando ela postou na 3. época. E aí agora, olha, você vê, olha, foi nesse momento que ela fez essa foto, caso seja, né? Foi nesse momento. Parece, realmente. É muita coincidência. São 3, tem o da mão também, né? E a roupa dela? É Qual a roupa? mesma. É a mesma roupa? É a mesma, pelo menos da bermuda. Parece uma bermuda Parece que a uma gente está bermuda vendo. aí e Coloca. Ah lá, Ah lá. é a mesma. É a mesma. É a mesma, a mas é camiseta a tá mesma. escrita. Com que ela postou as imagens, tá? Agora vamos ver a roupa que ela tá de bermuda, Mas Sônia. ela tá. Então, é a mesma bermuda preta que bermuda. aparece na foto. Quando ela tá Mas vindo- vamos ver a olha, camiseta, lá, é a mesma. mesma. É a mesma roupa. É a mesma roupa. Caramba, Muita é a mesma coincidência. roupa. Muita coincidência. Mesma roupa. É a mesma, os mesmos dizeres, tudo que tá. E comprovado algum igualzinho. fundamento aí, existe outra questão, que é a questão, como o Lobianco disse, de se analisar o emocional e o mental. Um distúrbio mental e emocional que possivelmente a polícia vai levar em consideração para definir o futuro aí até da guarda da criança. Exatamente, é a mesma roupa do dia em que ela postou aí as fotos. Então, né? Até você lembra que Vamos aguardar. quando surgiu esse assunto aqui, o Felipe falou que talvez ela tivesse falado algo sobre automutilação Sim, no Super Pop? foi. No Super Pop uma vez Sim, ela que ela falou, praticava o cutting, aquela história de se cortar. que ela chegou numa depressão tanto que às vezes ela se cortava. Então, e às vezes possa ser uma nova fase de depressão, no caso das imagens serem verídicas, algum descontrole emocional, vamos dizer assim, no caso das imagens serem comprovadamente autênticas. Existe, a gente pode dizer que existe algum nível de comprometimento emocional, sim, para alguém que tenha coragem de fazer uma coisa dessas, porque além de tudo dói, né? Dói. Além de tudo Você vê dói. a fisionomia dela, na fisionomia exatamente. dela, na câmera, uma câmera de segurança, longe, que não tem uma definição perfeita, você percebe que ela sente dor. O que repente, comprova, numa- no mínimo, que a relação do casal era doentia mesmo, né? E de repente isso, então, talvez, né, que agora como o Vlad lembrou, e lembrou bem, inclusive, da época do Super Pop, isso, depois de uma crise de estresse, também seja a própria forma dela estar Sim. se mutilando. Sim, Não seja sim. talvez para forjar prova ou alguma coisa parecida. É que de repente, depois de um estresse absurdo, ela foi lá e ela Mas teve essa se reação. não fosse para forjar Mas- a prova, não teria fotografado e postado e dito que era outra então, pessoa, né? pois é, Então, assim, não adianta. A gente fica claro, nós estamos junto com vocês em casa levantando Todas as possibilidades, já sim. que a gente não tem a opinião ainda de um especialista. Quando é que a gente vai ter? Tem uma previsão para isso, Alessandro? Olha, Sônia, a previsão é para que nessas próximas 2 semanas saia, né? E é claro, depende daquele rito burocrático que ela vai ser intimada, né? Sim. Tem aquele tempo de correspondência, ela ser notificada a fazer um novo exame. Então tem toda uma questão também que depende ali da Ana Paula. Mas a gente acredita, pelo que eu conversei com essa fonte, que o delegado está pedindo no máximo 2 semanas. E o que essa fonte me fala, que eu aproveitei e perguntei para ela, olha, qual é a reação aí do delegado? Será que dá para passar alguma coisa? E ele só finalizou a ligação me falando o seguinte, olha, complicou a situação da Ana Paula. Com certeza, né? Quem falou isso? Foi o inspetor que me passou essas imagens. entendi. Essa fonte policial, eu perguntei como essas imagens repercutiram aí no primeiro momento aí na delegacia, dentro desse inquérito. E aí ele falou, olha, Lobianco, complicou um pouco a situação aí para Ana Paula, certamente isso muda toda a visão de inquérito, toda a visão inicial de investigação. Claro que toda investigação ela tem aquelas etapas que são sagradas, você tem que cumprir para iniciar, né, aquele checklist e tudo.
mas agora muda a visão subjetiva, né, dos investigadores com essas imagens, já muda tudo, né, já de uma forma mais, talvez mais, não quero ser leviano em falar, mas talvez comprovando a veracidade dessas imagens de uma forma mais conclusiva. Ah, com toda certeza, né? Que complica. Tanto que, né, já tem perícia de novo, já tem novo exame de corpo de delito, o advogado deve estar repensando toda a situação, também no aguardo do resultado dessa perícia, que deve levar Isso, Sônia. Sim. Pode fazer até com que o José Roberto volte para casa, né? Porque ele foi afastado por uma medida protetiva sob júdice de agressão, né? Então, numa dessas, até esse processo agora caminhar um pouco mais, é plenamente possível que o juiz possa determinar até que a Ana Paula saia. E o José Roberto tem o direito de voltar para casa, né? Vamos acompanhar. Sim, mas que ele não volte enquanto ela estiver lá, porque aí é contraproducente mesmo, né? A Ana Paula está online aqui. Ana Paula está online? Está online aqui no Instagram. Eu até mandei uma mensagem para ela, tá vendo? Ó? Sim. Estamos ao vivo, 15h35, Ana Paula Almeida Oficial, online agora. Embaixo eu mandei uma mensagem para ela, porque ela me segue. Falei, ô Ana Paula, tudo bem? Você gostaria de se manifestar sobre o vídeo da câmera de segurança do condomínio? Sim. Ela se manifestando, nós teremos a resposta. Claro, com certeza. Mas ela está ciente de tudo que está acontecendo. Essa reviravolta que está acontecendo por causa desse vídeo. Aí vem tudo na minha cabeça, principalmente na época que aconteceu tudo. Ela ali na porta da delegacia, os repórteres entrevistando ela e ela falando sobre a questão da defesa da mulher, que ela não ia deixar isso barato, que ela tinha sido agredida, que ela estava não lá por ela só, mas pelo filho e pelas mulheres. Gente, que é um horror. outro lado dessa moeda também, né? Que existe, todo mundo sabe. Não, mas... existe tudo, né? Eu acho que hoje a gente não pode desconfiar absolutamente de nada, né? Ou confiar 100% tem que deixar. E a polícia tem que fazer o trabalho. Tem uma resposta, ela respondeu, mas através do WhatsApp da produção. Respondeu? Diga pra gente, Luciano, dá pra você falar pelo PA? Vamos ver. Vamos ver. Ela disse que o filho está passando mal, então ela não tem condições de falar agora, pede desculpa e diz que, devido à situação do filho, ela não vai poder responder nada agora. Ela vai levar o filho ao médico, é isso? Ao hospital. Tá certo, ao hospital. Essa é a declaração da Ana Paula Almeida diante da mensagem do Thiago Rocha, não é? E ela respondeu para o WhatsApp da nossa produção. O filho não está bem, ela vai levá-lo ao hospital, então ela não tem condições de responder agora, de dar a versão dela dos fatos diante das imagens estarem sendo mostradas com exclusividade aqui pelo nosso programa. Tá ok, então, pelo menos o lado dela, um sinal de vida ela deu, acho que está todo mundo esperando mesmo o laudo, acho que daqui a 2 semanas consegue se fechar essa história toda. E nós vamos girar a nossa roda agora, ainda com Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, porque a gente tem que falar a respeito do caso do padre Marcelo Rossi, que ontem, outra reviravolta, ontem o Fantástico deu o 2º capítulo dessa história e a gente fica pensando que justiça divina existe mesmo, Deus não abandona seus filhos dedicados, é uma coisa muito importante essa. Então, vamos com você. De repente, quem estava processando o padre Marcelo, que já tinha conseguido impedir a vendagem do Ágape, o livro do padre Marcelo, não só no Brasil, mas no mundo, exigindo uma indenização de 50 milhões de reais, essa pessoa é que estava mentindo, essa pessoa é que estava aplicando um golpe no padre. É isso mesmo, Alessandro Lobianco? Sônia, é isso. E a justiça, ela chegou a conseguir enganar. A gente aqui, principalmente ontem, depois que o Fantástico mostrou essa reportagem, eu imediatamente liguei, conversei longamente no telefone com o delegado, Maurício Demétrio, e realmente ela enganou todo mundo, só não conseguiu enganar a polícia, Sônia. E como que isso acontece, né? O delegado conta que foi uma falha de documentação, né? O documento fraudado que provou. E essa prova, ela surge de uma maneira inesperada, né? Porque até onde a gente falou sobre esse assunto, a gente falou, olha,
o padre falta ser escutado, mas o delegado falou que só vai escutar o padre depois daquela diligência documental que a gente deu em primeira mão, que era o mandado de busca e apreensão na Biblioteca Nacional. Então, essa investigação se descortinar por meio dessa prova foi totalmente inesperado, porque esse documento que ela apresenta, esse certificado de autenticidade feito em 1982, isso é remetido ali para a Biblioteca Nacional como uma orientação só para achar o original, né? Tá aqui a cópia, tá aqui, vamos achar. Agora tem o seguinte, o delegado falou que não iria abrir mão de escutar o padre somente depois dessa diligência, porque o delegado falou, olha, eu não falei nada para ninguém num primeiro momento, até porque uma coisa pode não ter relação com a outra. Mas, por praxe, a polícia investiga tanto quem está oferecendo a denúncia quanto o denunciado. E de imediato a gente viu que a Isaura já respondia 7 inquéritos por estelionato. Meu Deus! Então isso fez a gente dar um passo para trás, mas também ficar muito atento, porque ela escolheu logo uma vítima que já tinha uma condenação por plágio, né? Então ela foi friamente também em escolher o padre, pelo padre já ter essa condenação por plágio, porque a justiça já olharia isso como um histórico negativo. E não deu outra, a justiça impediu a venda do livro e, Sônia, se não fosse o trabalho da polícia, certamente ela ganharia 50 milhões na justiça, entendeu? Iria ganhar, com toda iria certeza. Ganhar, porque o caráter de liminar ela já teve. E então, o que eu até anotei aqui, porque são tantas coisas, Sônia, o que o delegado me diz é o seguinte, agora a dona Isaura e as advogadas dela estão respondendo por formação de quadrilha, estelionato, uso de documento público falsificado, falsificação de documento público e denunciação caluniosa contra o padre. Todas essas penas somadas, Sônia, 15 anos de prisão. É o que ela vai responder agora, 15 anos de prisão. A apreensão na casa também foi determinante, porque logo quando o delegado dá a notícia que tem conhecimento que o documento é falso, ele não deixa ela ir para lugar nenhum. Daquele depoimento que a gente viu no Fantástico, eles já entram num carro e vão fazer um mandado de busca e apreensão na casa dela. E na casa dela são encontrados diversos outros certificados, mas com a mesma numeração e mesmas nomenclaturas e códigos que estavam naquele documento. E o que o delegado diz que foi crucial para ele saber que desconfiar desse documento um pouco antes de remetê-lo para a biblioteca, é que nesse certificado, como ele era uma cópia de um outro, ele via falando que aquilo era um registro dando ciência a um manuscrito de 68 páginas. Sim. Mas na delegacia, ela faz a denúncia de apenas um trecho. Sim. Então o delegado fala, olha, eu quero o trecho inteiro, as 68 páginas, como está no certificado da biblioteca que você me apresentou. E ali ele viu que ela não tinha as outras 68 páginas como estava no certificado. Então ele viu que havia um desconhecimento até dela em relação ao conteúdo que ela apresentava. Então eles vão agora responder em liberdade, mas a situação é muito complicada, Sônia, até pelo histórico de estelionato, e é o que o delegado disse. Ela quase conseguiu enganar todo mundo, menos a polícia. E aí a gente faz um alerta agora para a própria justiça, Sônia, se você me permite, claro, que já está na hora da justiça também fazer perícia nos documentos que são entregues ali em juízo, né? Não podemos tomar qualquer documento que é entregue ali na justiça como um documento agora verdadeiro. Vamos mandar tudo para perícia também. Claro. Eu vou chamar, inclusive, da reportagem do Fantástico, um momento em que ela é detida, né? Ela e as duas advogadas. Vamos ver agora. Dona, tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Aqui seria a parte que teria sido plagiada. Isso. A senhora sabe como é que ele teve acesso a isso? Esse texto estava na internet. Estava na internet. Quem botou isso na internet? A senhora apresentou isso aqui às advogadas? Apresentei. Isso é falso. Isso não existe na Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional. Eu fui com o laudo da Biblioteca Nacional. Sim. Ela não reconhece isso, ela não reconhece esse cabeçalho, ela não reconhece essa formatação, muito menos esse manuscrito. O que a senhora tem a me dizer sobre isso? Eu não tenho que dizer nada, porque foi o que eu recebi lá, né? Lá, ela mudava o cabeçalho. Usando o lick paper. Aí. Achamos. Papel falsamente envelhecido.
Quem montou esse documento para a senhora? Foi a senhora mesmo? Não, senhor. Eu não sei mexer com computador, eu só sei digitar mais nada. A senhora não vai falar? Ninguém que fala. Esses três estão presos. Tá bom? Pode ver pelo celular dela. Repare o celular. Tem documentos. O documento das três, por favor. Não tem papo. Enérgico. Enérgico mesmo. Naquela hora. Eu fiquei Olha, esse é o momento em que embasbacado. elas foram presas. Foi chocante mesmo, Não, porque né? de uma hora você está denunciando, você está fazendo uma denúncia séria de plágio. 10 minutos depois, nem 10 minutos depois, 5 segundos depois, você está sendo preso com as suas advogadas. Exatamente. Aquelas que estavam te defendendo vão atrás das grades Ele com já você. tinha toda a história, ele já estava com toda a Sim, história fechada, ele mas só ele tava precisava jogando verde, ouvir dela justamente para armar Da todas onde as veio? provas. Essa É. Vai falar? E não vai Vai pro falar? cilindro. Então tá, ok. Então isso é falsificado, a gente já tem todas as provas, não tem como a senhora se defender. Agora, o que me chama a atenção, assim, como ela foi ordinária. E outra coisa, essa história só veio a público por causa do Alessandro Lobianco. Sim, Né? com certeza. Então, assim, se tudo isso aconteceu, foi porque ele realmente começou a levantar a lebre, e que Sim. bom que trouxe para nós, porque daí pôde também chegar nesse denominador comum. Aliás, não, termina. Pode falar. Não. Que foi realmente a prisão das três. Né? Exatamente. Não, o que eu queria esclarecer era exatamente isso. Eu recebi muitas mensagens dizendo: vocês têm que pedir desculpas ao padre Marcelo Rossi, vocês acusaram o padre, quando isso é uma distorção muito séria e muito grave. Quem tem que pedir desculpa é ela, embora não adiante nada, quem está na cadeia é ela, né? Vai estar, acredito eu, e mais as advogadas, que elas é que aplicaram o golpe. O que nós fizemos? Apenas mostramos para o Brasil inteiro um problema que o padre Marcelo Rossi estava enfrentando na justiça, em absoluta primeira mão, porque era sério demais, e a gente desdobrou essa história em todos os detalhes, desde o primeiro acordo que foi feito com ela, que ela aceitou e depois resolveu mudar tudo, foi aí que a coisa complicou. 25 mil. De 25 mil reais passou para 26. 50 milhões de reais, né? Já mirando no mercado internacional do padre, que é fantástico mesmo, são mais de 40 países em que o livro era vendido. Tudo isso passo a passo a gente mostrou para vocês, e sempre deixando uma janela aberta de que o padre poderia não saber o que a equipe dele poderia estar fazendo, porque ninguém pode tomar conta de uma obra a cada segundo, a cada minuto, a cada página. Você tem uma equipe em quem você confia determinado trabalho, e ele tem trabalho na música, ele tem trabalho em livros, ele tem o trabalho dele, né, no sacerdócio, ele tem tudo para fazer na vida dele. Então é muito normal que ele tivesse uma equipe para cuidar das coisas dele. E de repente você confia nas pessoas erradas. Isso tudo como possibilidades que a gente deixa em aberto em qualquer caso que nós estamos cobrindo, que nós venhamos a cobrir. Agora, esse caso só foi solucionado porque ele foi levantado pelo A Tarde é Sua, através do Alessandro Lobianco, como bem colocou o Felipe Campos. Porque senão o Fantástico não teria ido atrás. Porque senão o Fantástico não teria conseguido esse acesso à polícia, que nós não conseguimos, mas a Poderosa consegue, e teria dado uma conclusão tão justa a essa história, né? Desmascarar de vez essa vigarista, que a gente considerava ainda uma pessoa que pudesse sim ter sido vítima de plágio, não por parte do padre, mas por parte de alguém da equipe. Isso foi colocado desde o começo. E também falávamos, se aconteceu, vigarista tentando dar um golpe no padre Marcelo Rossi, né? Uma quadrilha, segundo a polícia classificou. Não somos nós que estamos classificando a mulher e as advogadas de quadrilha. Foi a polícia que assim classificou. Certo, Alessandro? É, correto, Sônia. E bom frisar aqui que da minha parte, nada foi noticiado que não tivesse documento judicial para a gente reproduzir e mostrar que havia, né, aquele processo e que não estava em segredo de justiça, era um processo público, né? Sim, o que eu acho que realmente né? embaraçou ali a justiça para conceder essa liminar que você lembrou agora, fazendo essa memória, é que houve um acordo lá atrás, né? Sim, talvez o grande erro dos advogados do padre Marcelo
talvez forem ter feito esse acordo lá atrás que deu um certo respaldo para que ela tivesse razão de alguma coisa, né? Então todo mundo ficou muito surpreso quando essa prisão acontece, porque a gente fala, mas e o acordo que foi feito lá atrás em que a editora já confessa a ela o erro e oferece uma indenização? Então a gente começa a perceber agora que aquele acordo feito lá atrás foi um acordo no sentido de não deixar aquilo ir para a mídia, mas desde então continuava uma investigação, né? Era uma coisa paliativa e que a Isaura, quando recebe esse acordo, cresceu o olho mais ainda. Agora que eu vou usar desse acordo para angariar um golpe ainda maior. Agora, talvez se eu possa assumir aqui alguma falha minha como jornalística, eu não tenho a menor vergonha em dizer que eu tinha sim, isso é uma coisa que eu vou ficar mais atento, Sônia. Sim. É ter atentado, como o delegado me falou ali, para você ficar mais atento na próxima, é que o documento, né, o certificado dela, era uma impressão de computador. Em 1982, a biblioteca fazia isso ainda por meio da máquina de escrever. Isso foi uma desatenção que eu tive, que eu tinha vontade de voltar no tempo, Sônia, para levantar essa questão, mas não dá pra gente estar atento a tudo. Eu estava atento tão somente às peças processuais que realmente existiam e que dava pra gente reproduzir para comprovar a veracidade do que a gente estava falando. Tá certo, já já a gente fecha essa questão, ainda tenho mais coisas a dizer sobre isso. Deixa eu mandar um beijo pro Pintinha e pra Ângela. O Pintinha fez aniversário ontem, ele já foi um grande divulgador, né? Vive atualmente em Miami, mas a distância não impede a amizade. Então um beijo carinhoso aí pros dois, tá certo? Parabéns, Pintinha, valeu. Olha aqui, vamos continuar só para fechar essa história. Dá tempo, Marmita, do Padre Marcelo Rossi? Dizer, inclusive, que o programa sempre esteve aberto por Padre Marcelo Rossi e que contatos foram feitos pelo próprio Alessandro Lobianco com toda a equipe do padre para que eles pudessem se manifestar. Ele preferiu não, ele estava aguardando o desenrolar das investigações e deu no que deu. E como o Lobianco falou, aquele depoimento que a gente deixou claro aqui, que o padre ainda precisaria prestar à polícia, continua valendo. Ele vai precisar ainda falar ao lado dele dessa história. É isso, Lobianco? Vai sim, até para um fechamento de inquérito, claro, né? Claro. Isso é extremamente necessário e nessa oportunidade, provavelmente vai ser dado ali toda a documentação para que o padre também possa representá-la por calúnia, por denúncia caluniosa, né? Sim, porque o padre também ali vai dar o veredito para proceder aí com essa ação. A gente sabe que o padre provavelmente não vai vir a público falar sobre isso, mas ele já por meio ali da assessoria enalteceu que o perdão, né, a dona Isaura já teve aí da parte dele. Ah, é? Ele falou. O padre é muito bonzinho mesmo, porque ela tinha que ser processada por ele. Claro, né? danos morais e materiais. Tinha que ser processada por ele. Não, ele diz assim, ele não diz que vai perdoar e não processar. Ele diz que assim, a única coisa que ele tem a falar sobre esse caso em relação ao que aconteceu com ele é que já perdoou a dona Isaura. Mas isso não quer dizer perdão judicial, não. Ela vai enfrentar as consequências agora, Sônia. Porque tem que arcar com as consequências. Como é que pode uma coisa dessas, né? Mirou no padre, foi em frente, deixou numa situação complicadíssima. Ele realmente não quer falar, ele não falou nem pro Fantástico, né? Que estava inocentando a vida dele aí nesse ponto, ele não quis falar nem pro Fantástico. Ele vai realmente aguardar o desenrolar dos acontecimentos, mas agora ela está devidamente desmascarada mesmo, né? E foi bom, Sônia, você tocar nesse assunto, porque realmente também ontem todo mundo falando no meu Instagram, porque vocês acabaram com o padre. Não, ninguém que a acabou. Gente acusou ninguém aqui. Eu sei, ninguém. eu disse o seguinte na época que eu lembro, eu peguei e disse o seguinte, eu falei, olha, nós sabemos que as pessoas que orbitam ao redor, e assim, o padre tem milhares de compromissos, ele tem a igreja, ele tem CD, ele tem isso, ele tem aquilo. Então o que acontece? Ele, nesse momento, eu acho que ele nem sabe talvez do que esteja acontecendo. Então o que foi ótimo que o Alessandro Lobianco trouxe, e nós sabemos também que serviu para o Fantástico só porque as empresas Globo podiam pagar 56 milhões. Por isso também que foram atrás aí para tentar desvendar toda a história. Por isso que, mais uma vez, ponto positivo para o Alessandro, porque ele conseguiu, trouxe o assunto à tona, todo mundo ficou de olho bem, de orelha bem em pé, e conseguiram desvendar aí toda a história, levando as 3 canalhas aí para a prisão.
Então, em nenhum momento, e ainda disse o seguinte, eu lembro que nós também falamos o seguinte, que o padre Marcelo, ele deveria ir numa rede social ou em algum lugar falar sobre o assunto. Sim, mas ele não quis. Ele não quis falar, então em nenhum momento a gente incriminou o padre e ficamos do lado dela. Nós nunca acusamos ninguém aqui. Ninguém. Né? A gente levantou possibilidades, sempre deixando a história de que o padre poderia não ter sabido que a equipe ele foi induzido ao erro. Falamos várias vezes aqui. Exatamente, induzido ao erro. Então não venham distorcer. Esse assunto foi um furo do A Tarde é Sua, através do Alessandro Lobianco. O Fantástico foi atrás em função do que o assunto veio à tona aqui e graças a Deus teve um final, né, aí feliz. Feliz pro entre padre. Aspas, para o padre foi realmente um final feliz. Bom, Ludmila fala sobre a internação, vamos falar disso já. O que foi, Marmita, que você quer comigo? Ah, sim. Agora nós vamos falar do... Fechou, Padre Marcelo? Todo mundo disse o que tinha para dizer. O Lobianco volta daqui a pouquinho. Tem mais uma notícia aí que ele vai dar pra gente sobre um cantor doido que terminou mesmo o relacionamento, que o Lobianco também deu em primeira mão, que já tinha acabado. Agora é oficial. Mas vamos falar do último adeus ao nosso querido Lúcio Mauro. Mais uma grande perda esse ano, mais uma grande perda no humor, mais um mestre do riso, da alegria que se vai, 92 anos de idade, né? Uma vida, como disse o Lúcio Mauro Filho, lindamente, ele e o irmão, uma vida linda, né? Que foi de homem de bem, homem de caráter, dedicado à sua arte, como missão fazer as pessoas rirem, se divertirem de uma maneira saudável, muito saudável, e ele fez esse papel o máximo de tempo que ele conseguiu. Só acho que a última atuação dele foi em 2015, quando estreou a Escolinha do Professor Raimundo. Lembra que foi muito emocionante, porque ele era o melhor amigo do Chico Anísio. E ele fez o quê? Olha, ele foi quem apresentou, como se fosse servente da escola, ele foi quem apresentou a nova turma. Não é mais essa? Não, aqui está tudo mudado. A sala mudou e os alunos? Os alunos continuam os mesmos. E é justamente por isso que eu quero lhe desejar uma boa sorte, né? Mas onde é essa sala nova? Eu vou lhe mostrar a sala, Só, por favor, me siga. A posição dele é essa, assim, entendeu? Então vamos. Vamos aqui que eu vou lhe mostrar. A sala é boa, sabe? É confortável. Sim. Já com dificuldade de andar. E os alunos já chegaram todos, sabe? Já estão todos. Um pouco atrasado. Não, já não chegou atrasado. Professor nunca se atrasa, filho. Aluno tem que esperar o professor. E o que foi lindo disso é que, como melhor amigo do nosso já saudoso Chico Anísio, ele estava entregando a escolinha para o filho do Chico, né? Ele estava entregando aí para o Bruno Mazzeo, que passou a ser o novo professor Raimundo e dignificando muito o trabalho do pai que tinha vivido esse personagem. Então foi um momento muito bonito. Esses já são imagens do velório, não é, do Lúcio Mauro, vocês vão ver já. Não, é a Cláudia, não é? Então, é a Cláudia Rodrigues. Muita gente lamentou o fato da Rede Globo não ter colocado imagens de Ofélia e Fernandinho, não é? Da Cláudia Rodrigues com o Lúcio Mauro, que foi o quadro de maior sucesso do Zorra Total. Eles não colocaram nenhuma imagem da Cláudia Rodrigues com o Lúcio Mauro. E a gente já deve imaginar o porquê, né? Já a gente fala sobre isso. Bom, vamos para o depoimento do Lúcio Mauro Filho, então. É o primeiro depoimento que vocês vão ver dessa cobertura do último adeus ao Lúcio Mauro. Vamos lá. É uma grande perda, eu acho que não somente para o humor, mas para a família, para todos nós, né? Era um patriarca amado, um homem que só praticou o bem durante a vida toda. Nos ensinou também a praticar o bem, um espiritualista. Então, é claro que tem uma dor, que tem um luto, mas também tem uma alegria muito grande. Ele era como pai, assim, porque a gente conhecia o Lúcio como um comediante, como um ator, mas como pai. Mais comediante ainda, sempre tratou a gente de um jeito muito divertido, de um jeito muito leve. Éramos amigos, dividimos o palco junto, eu e meus irmãos com ele.
Então, assim, é um homem que viveu uma vida plena, fez tudo o que queria, amado por um povo, amado por um país. E por isso mesmo a gente está muito sereno, assim, porque é uma vitória, né? 92 anos tem que ser encarado como uma vitória. Em algum momento ele reclamava, porque assim, ele já estava doente há quanto tempo? Ele teve o AVC há 3 anos, né? Mas nunca reclamou. Nunca reclamou. Sentiu dor, sentiu tudo, mas nunca reclamou. Sempre que você botava a mãozinha ali, ele pegava, ele apertava, ele fazia um carinho. Bom, como eu falei, é um homem muito espiritualizado, foi amigo de Chico Xavier, de Divaldo Franco. Então, Chico, né, Xavier? Chico Xavier, fez uma peça psicografada pelo Chico, né, durante 12 anos, né, passou 12 anos da vida dele. Então, quer dizer, um homem muito resolvido, espiritualmente inclusive. E a gente recebeu essa educação e por isso mesmo estamos encarando essa passagem como uma passagem para um plano melhor, para um lugar mais bonito. E ele deixa aqui uma família muito unida, filhos unidos, a melhor amiga da minha mãe, a ex-mulher dele, Arlete. Então, poxa, que vida linda essa, né, que ele construiu. Temos que celebrar o Lúcio Mauro. E como ele estava, Lucinho, nos últimos dias? Estava cansado dessa luta, né? 3 anos de luta, muito fraquinho. Então, para ele foi um descanso, foi um alívio. E acho que para a família toda, porque já não era aquele Lúcio Mauro que a gente gostava de ver, com uísque na mão, declamando poesias. Não, era um homem doente numa cama, totalmente diferente daquele homem forte. Então, eu acho que ele serenou. 7 décadas, né, trabalhando. 7 décadas trabalhando. E, acima de tudo, um homem apaixonado pelo seu país e pelo seu povo. Como fica agora a televisão brasileira sem Lúcio Mauro? Fica sem Lúcio Mauro, mas fica com todos os frutos de Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro filho, o Alexandre Barbalho, outro filho, e Samantha Schmutz, e Cláudia Gimenez, todas essas figuras, Fábio Porchat, todos são de uma linhagem dele, vieram ali dessa árvore genealógica de Lúcio. E tão bonitinho que todos chamam ele de tio Lúcio. Pois é, isso já demonstra o carinho, né? Ele abraçou todos os meus companheiros, a gente teve essa coincidência linda de eu trabalhar com todos os amigos dele, Jorge Dória, Gildo, Dercy, e dele trabalhar com os meus amigos, com Wagner Moura, com Lázaro Ramos, com Bruno Garcia, com Fábio Porchat, Gregório. Então é realmente uma vida completa. E como fica sem o Lúcio Mauro pai? Não fica sem. Ele está aqui comigo o tempo inteiro, carrega o nome dele. Então, assim, o corpo, o espírito partiu, mas a gente vai senti-lo sempre. Um grande legado que ele deixa aí para todos nós. Com certeza. Cada vez que eu olhar para um dos meus 3 filhos, eu vou estar vendo um pouquinho de Lúcio Mauro. Sentimentos para toda a família. Muito obrigado, um beijo enorme para a Sônia, uma querida, uma amiga da família, que sempre teve nos melhores momentos e também nesses momentos tristes, mas a alegria do Lúcio Mauro é maior do que tudo. Vou te dar um abraço pelo nosso... Muito obrigada. Lúcio Mauro. Nosso beijo aí pro Lúcio Mauro Filho, para toda a família, não é? E é isso, a gente pôde fazer tantas coisas alegres juntos, inclusive o filme, o Chocante, e agora ter que cobrir esse último adeus, mas é com muita dor no coração, mas pensando exatamente como o Lúcio, né? O Lúcio Mauro, pai, vai estar sempre presente aí, deixou uma grande dinastia, né? Deixou uma grande dinastia. Eu só queria ver aquelas imagens da Cláudia Rodrigues se despedindo aí do Lúcio Mauro, seu grande parceiro em Zorra Total. Formaram uma dupla simplesmente formidável, como a Ofélia e o Fernandinho, né? E ela não podia deixar de comparecer, ainda está em recuperação de tudo aquilo que ela passou, que vocês acompanharam, né, do Brasil inteiro, ainda está na cadeira de rodas, mas ela vai voltar a andar, é só uma questão de tempo, mas ela não quis saber, foi de cadeira de rodas e tudo mesmo, porque ela precisava se despedir dele. Ela que mesmo quando estava à beira de ficar inconsciente na primeira internação, logo depois que ela teve todo aquele problema, ela sentiu a presença dele, né? Ela só lembrava dele. E ele estava exatamente no mesmo hospital que ela não sabia disso, ela só lembrava dele, ela queria ver
o Lúcio Mauro. Infelizmente, só pôde vê-lo agora nessa despedida, mas estava lá, firme e forte, dando seu último adeus a Claudinha Rodrigues aí, ao nosso querido e inesquecível Lúcio Mauro. Esse também é um mestre do humor na TV brasileira. Um grande artista, sem dúvida nenhuma. Também fazia qualquer tipo de papel, né? Não era só... E não fazia acepção de pessoas. Não. Ele trabalhava com novatos, com veteranos, e deixou aí um legado de maneira alguma. E a Arlete Salles falou uma coisa muito bonita, a ex-esposa dele, que ele era tão apegado à mãe que decidiu ir morar com ela no Dia das Mães. É verdade, olha que coisa bonita. Você sabe que ontem eu fiquei acompanhando absolutamente tudo, principalmente pela Globo News, né? E o Arthur Chechel, eu acho que ele falou ele foi o único, inclusive, que falou sobre a Cláudia Rodrigues. Tá. Ele falou da Sônia Mamed, que foi a primeira Ofélia, depois Iris Bruzi, enfim, ele veio e depois ele falou da Cláudia Rodrigues também, que tão brilhantemente fez a Ofélia, como também as outras atrizes. E ele disse uma coisa que me marcou, assim, ele falou assim, que o Lúcio Mauro, ele foi o coadjuvante mais protagonista de toda a história da televisão. Porque ele era tão bem articulado e tão bem que ele conseguia roubar a cena, às vezes até do protagonista. E ainda o Chechel termina dizendo que existem dois artistas que levam o nome de senhor, né, que é pelo respeito que o meio artístico tem, que a Fernanda Montenegro ninguém chama de Fernanda, e sim de Dona Fernanda. E quando o Lúcio Mauro também chegava, era seu Lúcio. Então, quer dizer, era um respeito absurdo por esses dois, né? Daqui a pouco a opinião de Tiago Rocha, mais depoimentos de famosos que foram dar o último adeus a Lúcio Mauro. Bom, vamos ver mais depoimentos aí, vamos ver essa cerimônia de último adeus ao grande Lúcio Mauro. Vamos lá. Grande perda, né? Uma grande perda, mas viveu bem, viveu feliz, rodeado de amigos, uma família que amava muito ele e deixa um grande legado para a nossa geração e para outras gerações. E como fica o humor agora sem Lúcio Mauro? A gente fica um pouco mais triste, mas o céu está com certeza mais alegre. Maria, uma grande perda, né? É, claro, mas é uma vida linda, uma vida gloriosa que a gente tem que celebrar, de um grande ator, de um grande comediante, de um grande pai. Então, é bonito isso. Vai deixar muita saudade, é um talento. Eu vim aqui dar um abraço no Lúcio, filho dele, que é um amigão. E eu acho que vai deixar muita saudade e muito aprendizado. Pelo menos ele está aqui com a gente, ele está aqui. A história do Lúcio é incrível, né? De onde ele veio, de onde ele chegou. E é uma história familiar, né? Eu sou muito amigo dos filhos do Lúcio. O Lucinho Mauro, claro, ser ator como eu, mas a Cíntia, a Luli, enfim, são pessoas muito queridas que eu considero da família. Meu único encontro com o Lúcio em cena foi no primeiro filme que eu dirigi, que se chama Feliz Natal. E o Lúcio, eu convidei ele para fazer um personagem dramático, um pai assim bem rodriguiano, e ele ficou tão entusiasmado com aquilo, porque, como sempre acontece no Brasil, o comediante ele é sempre rotulado, e ele ficou tão comovido com essa possibilidade de fazer um personagem dramático, e ele estava tão entusiasmado e fez lindamente, é um dos pontos altos do filme. E foi o meu único convívio com o Lúcio, trabalhando com ele. Que eu convivia na família, almoços familiares e tal. E uma pessoa adorável. E eu acho que agora nos últimos anos de vida ele estava sofrendo muito. E o Lúcio é vida. Eu estava ali falando com a Iris Bruzi, que eu não via há muito tempo. E ela falando, gente, aqui é alegria. Porque ele trouxe alegria. Eu assistia a escolinha do professor Raimundo para esperar o Lúcio. Às vezes eu ficava vendo a escolinha horas, falando, mas cadê o vigário? Que era o melhor de todos. O Lúcio é um camarada adorável e gostava de tomar o whiskinho dele, ali depois do trabalho. A gente ficava até em cima dele assim, come, ele, não, de noite é só meu whiskinho. Enfim, uma pessoa linda. Difícil, né? Lembra com alegria, né? O pessoal lembra com alegria, bons momentos, né? E todo mundo entendia que, poxa,
estava sofrendo, né? Uma Exatamente. pessoa que gosta da arte, que ama, que é sempre ativa, ficar refém de uma cama não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu sou a favor das pessoas irem bem, sabe? Não ir decrépitas, entendeu? Então eu acho assim que ele quer ou não, mesmo estando doentinho, ele foi bem. Cumpriu o papel. 92 anos de idade. Daqui a pouco o Thiago Rocha tem informações sobre a cremação do corpo de Lúcio Mauro. Vamos ver mais um pouco da despedida aí ao grande Lúcio Mauro. Vamos lá. Um exemplo, né, uma referência muito importante, não só para quem faz humor, mas uma referência de vida, assim, um guerreiro, um alto astral maravilhoso e é isso aí. Vocês trabalharam junto? Trabalhamos juntos, já tive o prazer de contracenar com ele na Grande Família e no Zorra, assim. E convivi com ele, sou amigo da mulher, dos filhos. É uma perda enorme e 2019 está começando bem pesado. E o que fica agora sem o Lúcio? Fica a lembrança desse exemplo, desse guerreiro da arte, com 80 anos, ele fazendo excursão pelo Brasil. Enfim, um cara que tinha um humor refinado, uma poesia também especial e um ótimo papo. Se recorda de algum momento de vocês dois juntos assim? Eu me recordo de uma vez fazendo a Grande Família que o Lucinho Mauro falou para mim: meu pai e minha mãe compraram ingressos para ver o Réveillon da Blitz tocando no Hotel Nacional. Eu não acreditei, juro, eles vão. E a gente passou um Réveillon juntos e ter eles na plateia, Lúcio e a Lua, foi maravilhoso. O Lúcio era uma alegria, era uma luz, um professor sem arrogância de ensinar. Então estar perto dele era estar numa verdadeira escola, tanto de vida, quanto de arte, quanto de interpretação, quanto de fazer amigos. Portanto, o sentimento que eu tenho no meu coração ao vir aqui é de grande satisfação de ter sido amigo dele. Obrigado, Lúcio. Vai com Deus. Tá aí a cremação? Cremação no cemitério do Caju, o corpo saiu às 14 horas e a cremação começa às 17 horas, mas é restrito só para os familiares. Os familiares, realmente. São 4h36, né, às 17 horas, aí sim, a cerimônia de cremação de Lúcio Mauro, só para os familiares. Bom, vamos continuar vendo aí os depoimentos do último adeus ao Lúcio Mauro. Mas a gente tem que olhar com os olhos do que ele construiu e não com os olhos da perda, né? O tio Lúcio, eu digo isso porque eu conheço desde criancinha, então tem uma carreira espetacular, grandes ensinamentos que ele vai deixar pra gente, além de ser uma pessoa amorosa, carinhosa, uma família linda. Então eu acho que a gente tem que levar isso, guardar isso para as próximas gerações. Acho bonito que todos o chamam de tio Lúcio, né? Né? Com 90 anos, muita gente passou a mão na cabeça de muita gente, né? Mas é isso, né? Ele tinha essa áurea de tio, né? Digamos assim. Então é inevitável que a gente se refira a ele com esse carinho todo. Fica aí um grande legado. Sem dúvida, né? Um grande artista, né? Para além da pessoa, acho que quem não o conheceu a arte dele, é um grande artista. Então, uma pessoa que vai deixar uma obra aí pra gente curtir, para as próximas gerações curtirem durante muitos anos. Triste, né? Olha, gente, só vou falar uma coisa que é muito desagradável, é muito constrangedora. A gente cansa de passar por esse tipo de situação com falsos colegas que resolvem dizer que nós chupamos matéria, que nós marcamos entrevista com quem já tinha marcado, que nós roubamos imagens. Nada disso existe. É sempre a mesma desculpa de quem não sabe perder, de quem não sabe levar furo da concorrência, o que é uma coisa bastante natural, porque todo mundo trabalha ao mesmo tempo agora. Então, vamos parar com
essa palhaçada, sabe? Nós demos as imagens em primeira mão, nós tínhamos as imagens em primeira mão, elas foram ao ar de uma maneira muito limpa, muito digna, muito bem discutida aqui e com um grande profissionalismo desse grande repórter que a gente tem no Rio de Janeiro, que é o Alessandro Lobianco, que não fica brincando em serviço, ele não está mais preocupado em aparecer do que trabalhar, ele trabalha de verdade. Então, quando ele manda material para a gente, é com exclusividade, é tudo documentado, é tudo autorizado pelos canais competentes que tem que autorizar, que tem que dar o aval para ele e a gente coloca no ar. E a gente começou a colocar essas imagens no ar a partir das 3 da tarde. Eu abri o programa hoje na nossa primeira página falando dessas imagens e elas foram ao ar quantas vezes elas tiveram que ir. E nós vamos ainda voltar a mostrá-las quando sair a história da perícia, quando sair o laudo da perícia. Então vamos parar com essa baixaria, porque eu acho que ninguém aqui merece esse tipo de coisa. Eu só estou falando em consideração ao público, a mais ninguém, porque não tem mais ninguém nessa história que mereça qualquer tipo de respeito e de consideração. Não tem, não é profissional. Né? Vive da mentira, vive da falsa. Isso é fake news de verdade. Estou cansada, passei. Olha, agradecer essa imagem lindinha de Nossa Senhora de Fátima que eu ganhei de presente da Paulinha FG hoje. Ela veio aqui ao programa especialmente para trazer para mim. Obrigada, viu, Paulinha? Que ela te cubra com o manto dela e te proteja bastante, tá certo? Terminar o nosso programa com uma informação que a gente disse aqui no começo do programa também que iria acontecer. Que se o advogado, doutor Silvio Guerra, visse as imagens e se vierem a ser comprovadas, ele abandonaria o caso. O doutor Silvio Guerra acaba de abandonar o caso da ex-paquita da Ana Paula Almeida. Ele diz que só o que ele viu já bastou para desistir do caso. Indiretamente, a gente pode concluir que ele considerou que as imagens sejam aí pelo menos 90% verdadeiras, vamos dizer, porque ele diz o que ele viu já bastou. Ele não é mais o advogado da Ana Paula Almeida, está fora do caso. Obrigada, Felipe Campos. Obrigada, Thiago Rocha. Obrigada, Vladimir Alves. Estamos indo embora. Não dá tempo de dar contato? Não? Então, só beijinho e tchau. Até amanhã, 3 da tarde, mais uma tarde é sua. Tchau, tchau, gente.